No caso do Santos, particularmente no caso do Santos, a jovem dita muito o ritmo da arquibancada, né? A jovem é muito forte, fica ali atrás do gol, lado esquerdo. E a jovem... Aonde estava o torcedor, e que Exatamente. foi achincalhado por aqueles que amam E ele o não Neymar. era da jovem, né? Não, ele não era, ele é do interior. Ele estava no meio do campo. É um cara que veio do interior. A jovem, olhando para o campo aqui, a jovem fica atrás do gol do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do gol de entrada. Do gol de entrada. Ele estava entre o meio de campo e a bandeira de escanteio. Ele estava longe da jovem. Mas assim, ele foi achincalhado pelos torcedores, esse torcedor, o Alex, que depois pediu desculpas, ao contrário do Neymar, que não teve humildade de, naquele relato que ele fez, naquela postagem, pedir desculpas, né? E para mim a surpresa, não sei se é por surpresa de vocês, primeira vez que eu vejo a maior torcida do Santos dizendo: Neymar, baixa a bola. Baixa a bola, você tem que entregar futebol, alegria para os torcedores, não esse comportamento idiota que você teve insano. Porque não é a primeira vez e um Neymar, se não se cuidar, vai começar a ser expulso em tudo que é jogo. Porque ele está perdendo a paciência com todo mundo. Está na hora de fazer um tratamento, uma terapia, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que a jovem também se comportou dessa forma, ou se manifestou dessa forma, porque eu me lembro bem, o estádio, a Vila Belmiro, não ficou contra o Neymar quando ele foi expulso diante do Botafogo e largou o time na mão. Então ele não precisaria se comportar dessa maneira. Sim. Pô, se a gente está do seu lado o tempo inteiro, porque se você olhar para todos os veículos de comunicação, o Neymar só recebe críticas. Então a torcida do Santos compra essa briga. A torcida do Santos compra essa briga. Então, pô, quando você pega um de nós para tratar dessa forma, pô... Entenderam o que eu quero colocar? Estivemos ao seu lado, Pô, na pior. é isso. Pô, agora se dá um vacilo todo desse. mundo te critica. Não. Pro torcedor do Santos, você é importante aqui dentro. E não entrando, Como- não estamos como a entrando nota no deixa mérito claro. se ele merece ou não merece críticas, a gente discorda sobre o tema, mas essa é uma constatação importantíssima. Eu acho que o grande ponto é, Kaká, acho que ninguém aqui apoia o fato do Neymar ter ido lá discutir com o torcedor e xingado o torcedor. A questão é o ambiente que é criado dentro do estádio de futebol. E aí acho que a sociedade como um todo normalizou a selvageria que é um ambiente de estádio de futebol. Então o torcedor, por comprar o ingresso, ele se vê no direito de achincalhar a família do jogador, de jogar objetos para o gramado, de invadir o gramado se ele achar que assim deve fazer. Então, para mim não existe o bonzinho e o malzinho nessa história. Está todo mundo errado e o ambiente do futebol precisa melhorar. Tanto o torcedor na arquibancada com a relação que ele vai ter com o jogador, quanto a outra parte, a relação que o jogador vai ter com a sua própria torcida. Mas peraí, vamos fazer o contraponto, Léo. Tem coisa que eu não concordo com o que você falou, não. Torcedor não pode jogar nada no gramado, não pode invadir gramado de jeito Mas nenhum. muito torcedor se acha no direito. Mas pode vaiar e pode criticar. Essa reação Mas do não Neymar... pode xingar a família do jogador, não pode falar que o jogador é A, B... Mas é inerente. Inerente não. É um desrespeito. Todo mundo vai xingar. O cara que está na arquibancada, ele se presta a xingar qualquer um. Agora, o Neymar, ele acertou num sujeito que parece que era o mesmo que estava falando do Danilo, que o Danilo era mercenário, descobriram que era o mesmo sujeito. Então, assim, o Neymar tem alguma coisa com relação a esse tal de Alex aí que foi descoberto. Então, o cara que vai ao estádio, ele pode ofender a família do jogador se ele achar necessário. Faz isso. Mas isso não quer dizer que seja legal ou normal, seja correto. O juiz, a mãe do juiz não é xingada. Mas não tá certo. Não tá certo. Mas você quer o quê? Não tá certo. Não é a Capela não tá Sistina, não é uma igreja. Não é a Capela Sistina, mas é preciso ter um respeito por aquele profissional que está dentro do campo. Mas, Léo, posso falar uma coisa rapidamente? Acho que o exemplo também vem do campo. O jogador Vem, xinga o outro o tempo todo. Com certeza. O tempo todo. Você que foi repórter de campo mais assíduo, você já viu impropérios ali impublicáveis. Sim. Né? Então, assim, vamos lá. Eu sou terminantemente contra a violência, invadir campo. Eu acho isso de forma alguma. Né? Jogar homofobia, Claro. racismo, isso é abjeto. Isso é outra coisa. Isso é canalice, isso é abjeto. Né? Agora, a gente olha... Vamos falar... Assim, eu quero falar especificamente do Neymar e aí a gente... O futebol brasileiro, principalmente, ao longo da sua história, teve jogadores muito mais polêmicos do que o Neymar. Mas muito mais. Bad boys, como se falava nos anos 90. Teve Almir Pernambuquinho, teve Renato Gaúcho, Romário e tal.
Eu nunca vi um desses caras fazer isso. O Romário fez num treino uma vez, porque estava cercado por seguranças também. Desceu a porrada num torcedor. Aliás, o Almir Pernambuquinho dos anos 60. Campeão mundial pelo Santos. E o livro autoral, o livro que ele lançou, é o melhor livro que alguém já escreveu. Foi assassinado por causa de uma briga. É extraordinário o livro. Mas assim... As pessoas têm que buscar no sebo, porque acho que não tem para vender aí. Eu, por acaso, tenho esse livro aqui. É extraordinário. Ele é o maior personagem que já foi produzido no nosso futebol. É o maior bad boy da história do futebol O maior brasileiro. bad boy da história. Assim, Mas assim, só para retomar, eu nunca vi, tirando o Romário naquele treino pelo Fluminense, eu nunca vi Renato Gaúcho ir para cima de torcedor. Almir, até onde eu saiba, nunca foi para cima de torcedor. Djalminha, que era outro também, né? Eu nunca vi. Então, assim, eu acho que ele está passando do ponto. É claro, cara, que ninguém tem sangue de barata. Claro, né? perfeito. Se você me xinga aqui, eu vou te xingar de Claro. volta. Né? A questão é essa. Tudo Eu acho bem, que ele é do precisa jogo. entender o tamanho que ele tem. Ele é o Neymar. Ele é capitão certo? do time. Eu concordo que em vários momentos o torcedor acaba passando do ponto em determinados momentos, certo? Na arquibancada. Ele passa do ponto. Mas você não vai conseguir controlar isso. Você não vai conseguir mudar esse ambiente, como, por exemplo, você não vai conseguir mudar a ira da torcida quando ela se manifesta em redes sociais. Você é atacado, ele é atacado, você é atacado, todo mundo é atacado. A gente está aqui emitindo opinião, tem gente xingando a gente. Você não vai conseguir controlar isso. Se você não consegue controlar e se você fizer exatamente a mesma coisa, o Neymar vai passar a se manifestar dessa forma em todos os jogos. Porque o que você acha que a torcida do esporte vai fazer? Pegar no pé dele. Já estão imprimindo máscara Lógico. da O Santos hoje é um caldeirão efervescente. E por que isso acontece? Porque o time não está ganhando. E outra porque o time coisa, não está bem. A gente acaba, em vários momentos, supervalorizando o ódio. Porque se o Neymar receber elogios na arquibancada, ele não vai lá dar um abraço naquele torcedor. Agora, se o cara xingar ele, ele quer responder. A mesma coisa que você faz na sua rede social. Você recebe 10 elogios, você não responde ninguém. O cara te xinga, você vai lá e Se você ficar responde. respondendo hater, você não sai de casa. É isso, meu irmão. Você não sai de casa. Então ele precisa na rede entender o social. contexto, o tamanho que ele possui. Peraí, não dá pra eu ficar discutindo. O cara tá... E outra, acho. é uma torcida traumatizada. 2 anos eles estavam passando pela mesma situação. Sim. Um time que tava brigando pra não cair. Então ele precisa entender tudo isso. Se ele não consegue entender com mais de 30 anos, sendo a figura representativa, perfeito. cara... Como é que ele pode ser o capitão da seleção brasileira? Eu sempre ressalto, ninguém tem sangue de barato. Isso é muito importante. Bernardo, você está condenando, você me xinga, eu vou xingar de No caso volta. do Neymar, Só que é diferente, como cara. grande personagem que ele é, o que acontece? É o único personagem hoje que divide, porque você tem uma torcida só do Neymar e o resto torce para o Santos. Então, tornou-se assim, uma dicotomia absurda. Não existe nada parecido com o Neymar. Porque você pega a Vila Belmiro, 70% do público vai para ver quem? O Neymar. O Gabigol era meio assim. Se o Neymar não tivesse em campo, o Santos não teria enchido a Vila Belmiro no último jogo. Teria dado a metade do que os torcedores... Porque o torcedor sabe que o Neymar vai ser assim na ilha, inclusive, amanhã. O Gabigol era meio assim. Até pelo tamanho do Mas Maracanã. o Neymar é maior do que... Sim, mas ele divide tanto quanto. E o Maracanã é muito maior do que a Vila Belmiro. Com relação a esse comportamento, não dá pra você ficar... Não dá pra você defender, certo? Como o Léo deixou muito claro. Ele condena o ambiente que existe na arquibancada, mas ele não é a favor do que o Neymar fez. Eu também não. Eu só discordo quando a gente mistura as coisas. Opa, como o Neymar tem um comportamento polêmico fora de campo, aí já não presta mais pra fazer parte do time. É só você olhar o jogo. Eu concordo que são dois caminhos São coisas diferentes. bem distintas. Ele não uma é um via de mão problema dupla. tecnicamente. Eu já penso diferente de você sabe disso. Sei disso. Tá? Mas não, assim, se ele fizer 3 gols amanhã contra o Sport, vai falar, o cara fez a parte dele. Só uma coisa, o torcedor do Neymar não cobra resultado. O torcedor do Santos cobra resultado. Só que agora a gente tem exatamente essa junção do Neymar não estar apresentando o resultado. Então, aquele torcedor que gostaria que ele tivesse resolvendo os problemas, ele está pé da vida com o Neymar. Virou um caldeirão. Se o Santos não ganhar do Sport, pode escrever. Kleber Xavier não volta para Santos. O Neymar vai ser achincalhado. Vão pichar a porta do CT do Santos. Aliás, o Santos está para perder o CT, hein? O CT é terreno da União e a União está reivindicando de volta o terreno. Se o Santos não comprar
o terreno do CT Rei Pelé, o Santos vai perder o CT. É por isso que o pai do Neymar está se apressando para tentar fazer um CT lá na Praia Grande, na entrada da Praia Grande. Que senão o Santos vai perder o CT Rei Pelé. Só para assinar da minha parte, vamos pegar um baita amigo do Neymar, ídolo dele, inclusive, Messi. Até ganhar a Copa América aqui no Brasil, o Messi ouviu a vida inteira, quando jogava pela Argentina, que ele não era argentino. Ele foi formado no Barcelona, saiu com 12 anos de Rosário, e o pessoal descia a ripa no Messi, cara. Não, você não é argentino, você não nos representa, né? Foi o cara ganhar a Copa América e depois a Copa do Mundo, pronto. Acabou essa história na Argentina, né? Em 2009 ele faz o gol da vitória sobre os Estudiantes, lá no Japão. Não sei se foi o gol da vitória ou o primeiro. Mas, cara, os caras acabaram com o Messi. Você não pode, você traiu a pátria, aquela coisa toda. O Messi já perdeu a linha por causa disso? Não, e a cultura da arquibancada não permite esse tipo de manifestação. Por exemplo, o Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos, o Richard Rios mandou a torcida calar a boca. O torcedor do Palmeiras não aceitou. Mas depois ele pediu desculpa. Claro, ele pediu desculpas, porque a cultura da arquibancada você não vai conseguir mudar isso, cara. Eu acho que a troca ali é justa. Ele foi xingado pela torcida, fez o gol, mandou todo mundo calar a boca. Resolveu no campo. Ele respondeu no campo. Ele está Só que a cultura da arquibancada não permite isso. O Zé Rafael também não foi responder um torcedor na rede social? Não foi na rede social ou foi na arquibancada? Puta, já não O lembro. Zé Rafael também Não teve um lembro do Zé problema Rafael, desse. eu não posso Que ele falar, foi não bastante criticado, Não lembro. ou não comemorou o gol, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro. O Breno Lopes, Ivan. Breno Lopes também. Sério. Breno Zé Lopes. Rafael, Breno Lopes e Richard Rios. E o Breno Lopes, depois dali, se inviabilizou no Palmeiras. Essa é a cultura da arquibancada. Você precisa entender isso e se controlar. Você não pode ter esse tipo de desequilíbrio e ainda mais você vai esperar de quem esse equilíbrio? Do capitão, pô.